Meus amigos, um momento muito tenso da política internacional, um momento em que as relações Estados Unidos e Israel parece que estão chegando na linha vermelha. Volta à cena uma figura do passado, esse senhor que vocês estão vendo, Rex Tillerson. Parece quase que um fantasma e nem é de um passado muito remoto, muito distante. Rex Tillerson foi secretário de Estado norte-americano por um ano e um mês. Depois foi sucedido por Mike Pompeo. Foi o primeiro secretário de Estado norte-americano da era Trump. Ele fez carreira na Exxon, na petroleira, a gigante petroleira Exxon, chegou a ser o CEO da Exxon e foi convidado por Trump para, num momento em que as relações Estados Unidos e Rússia estavam ruins por causa das eleições. Tillerson foi chamado para ser o secretário de Estado. Ele era conhecido como amigo de Vladimir Putin. Ele tinha boas relações de amizade íntima mesmo com Vladimir Putin, e foi no momento escolhido por Trump para ter um diálogo bom no início do seu governo com Vladimir Putin. Tillerson fez um bom trabalho. Ele conseguiu, por sua ligação com a Arábia Saudita, convencer os sauditas a terem amizade, boas relações com Israel novamente. Hoje, a Arábia Saudita tem sim uma boa relação com Israel, graças ao trabalho de Tillerson na diplomacia. Mas teve muitos problemas com Trump. Chegou inclusive a dizer numa reunião do Pentágono que Trump era um verdadeiro idiota, um idiota. Trump, ao saber pela imprensa de que Tillerson o tinha chamado de idiota, tentou humilhá-lo dizendo que estava disposto a fazer um teste de QI para ver quem se saía melhor, e Trump tinha certeza que sairia vencedor. Tillerson foi mandado embora enquanto estava numa viagem à África. Foi demitido por Twitter. Ele tinha, naquele momento em que foi demitido, Trump tinha marcado um encontro com Kim Jong-un, ao qual Tillerson se opunha. Ele achava que era melhor seguir os passos da diplomacia internacional sem romper nenhum, principalmente com a Coreia do Norte, que não estava feita aquele tipo de improviso que Donald Trump queria. Aliás, Tillerson defendia a ideia de que com a Coreia do Norte só uma conversa dura resolveria, nada de papinho com Kim Jong-un, porque não seria bom para os Estados Unidos. Opôs-se também na questão da Palestina, dos palestinos, do conflito Israel e palestinos. Tillerson defendia a ideia de dois estados. Acontece que Trump, naquele momento, logo poucos meses depois de Tillerson ter assumido como secretário de Estado, passou praticamente todo o Oriente Médio, a questão do Oriente Médio, para o seu genro, Jared Kushner. E Tillerson muitas vezes externou o seu desagrado e a sua irritação com Jared Kushner, dizendo que o genro do presidente fazia tratativas tanto com Israel e Arábia Saudita sem comunicar-lhe a ele, que era secretário de Estado. E foram outras também as desavenças. Por exemplo, Donald Trump ameaçou, ou melhor, já tinha externar a ideia de que sairia do acordo com o Irã. Tillerson quis bater na mesa, mas resolveu apenas fazer um ar de deboche. Inquirido, respondeu que não era uma boa sair da negociação com o Irã sem ter um plano B, sem ter um motivo razoável para convencer o próprio Irã. Porque se os Estados Unidos saíssem de modo intempestivo da negociação assinada por Obama, que de fato não era boa, poderia deixar a coisa muito pior. Bem, passado alguns meses da demissão de
Tillerson, as coisas se complicaram bastante com o Irã. Bem, esse senhor voltou à cena na terça-feira, numa palestra que deu em Harvard. A Gazeta de Harvard publicou o que seria uma fala um tanto quanto bizarra. Ele chegou a dizer que Trump foi várias vezes enganado por Benjamin Netanyahu, enrolado em bom português, engrupido. Disse Tillerson em Harvard que Benjamin Netanyahu tinha o poder de dar informações falsas a Trump para Trump tomar decisões baseadas naquelas falsas informações, sempre a favor de Israel. Benjamin Netanyahu teria convencido Trump que Israel era sempre o mocinho da história e todo o resto os bandidos, os inimigos. Palavras de Tillerson. Bem, a declaração, ou melhor, isso que saiu na Gazeta de Harvard tem repercutido bastante desde ontem. É a notícia do dia, ou melhor, foi a notícia da noite, de quinta para sexta-feira. O bochicho é grande, afinal, como Trump reagirá depois de ter ouvido falar do seu ex-secretário de defesa, ou melhor, do seu ex-secretário de Estado, que foi feito de bobo por Benjamin Netanyahu. Mas a questão nem é essa. A questão mais importante é tentar entender as entrelinhas desse negócio todo. Tillerson é tido como um bom amigo da Rússia, um bom amigo de Vladimir Putin, e surge agora num momento de crise em que a própria Rússia está envolvida no meio. Para a Rússia é uma ótima ver as petrolíferas ou as refinarias da Arábia Saudita fora de operação, enquanto o seu petróleo, a petrolífera estatal russa, está batendo recorde de vendas. Não é do interesse de Vladimir Putin no momento que se resolva logo o problema das refinarias, e também não é, evidentemente, do interesse de Vladimir Putin que o Irã seja atacado, mas não é do interesse por conta de alguns acordos diplomáticos, não econômicos. Se levarmos em conta a lógica de que a baixa produção da Arábia Saudita favorece Putin, temos que levar também essa lógica em relação ao Irã. Se o Irã parar de produzir petróleo por um tempo, melhor ainda para a Rússia. Mas acontece que isso daria mais poder aos Estados Unidos na região, e isso é preocupante para a Rússia. A questão econômica seria uma boa, mas a ascensão maior dos Estados Unidos na região, tendo Israel como parceiro, isso representa um perigo para Vladimir Putin. Pois bem, a palavra de Tillerson está mais ou menos acenando para o que pode ser, daqui para frente, um discurso mais ou menos generalizado por parte dos amigos de Putin. Culpar todo o problema do Oriente Médio às, vamos dizer, malandragens de Bibi, malandragens entre aspas. Tillerson vem dizendo que Bibi foi malandro com Trump, e isso quer dizer que, uma vez malandro, sempre malandro. É bem capaz de que estejam preparando aí no subsolo da política um bode expiatório chamado Israel de Netanyahu. Israel de Netanyahu seria o bode para não se mexer exatamente com o Irã nesse momento, porque isso poderia complicar muito a economia mundial, mas pior, levar ali o Oriente Médio inteiro a uma guerra com, quem sabe, desdobramentos catastróficos para a humanidade. Então, seria mais fácil acusar Israel. Israel, no fundo, foi aquele que acabou fomentando toda essa discórdia,
colocando uns contra os outros, principalmente os Estados Unidos contra possíveis aliados econômicos e assim por diante. É claro que isso é só um palpite da minha parte, é só uma cogitação, ou melhor, uma hipótese, pode ser até absurda, mas é isso que eu vejo nas entrelinhas. Do nada, um senhor que saiu humilhado do governo Trump volta para tocar flauta, como se dizia antigamente. Tocar flauta em Donald Trump. Tá vendo? Você foi feito de bobo por Israel. Pois bem, isso é, evidentemente, tirar o foco da questão. O que tem a ver Israel se o problema do momento são os mísseis do Irã? Pois é, não tem nada a ver. Mas é aquela história: jogue tudo isso no ventilador para ver onde respira, ou perdão, onde respinga. Eu acho que é um pouco por aí. Estão tentando colocar um bode na sala. Até depois, amigos.